quem eu estou aqui hoje, Dr. Flávio, um advogado daqui de Caraí, conceituado na sua área, direito criminal. Prazer estar novamente conversando com a excelência, Dr. Flávio Kretely. Que prazer! Um dos melhores advogados de Caraí. A cidade, está recheada de advogados bons. Boa tarde, tudo bem, excelência? Que prazer! Boa tarde, Ivan. Boa tarde ao povo de nosso querido município de Caraí. Agradeço pelas palavras, Ivan, mas modéstia à parte, vamos com calma, porque nós estamos apenas começando na carreira, né? Tem que aí começamos no mês de fevereiro, já como advogado. Me sinto honrado por estar em Caraí, né? Morando em Caraí, aqui na Vila Gomes, né? Quem querer o serviço do Dr. Flávio Kretely, a população de Caraí, eu estou disponível, né? Um advogado na cidade, mais um advogado, é questão de garantir cidadania, de garantir justiça ao nosso povo, né? E principalmente no meu caso, que estou aberto à população, né? Por ser um policial já, né, com meu tempo, graças a Deus, cumpri minha missão defendendo a sociedade, né, mineira, principalmente grande parte dessa missão foi aqui em Caraí, durante longos anos, defendendo o povo de Caraí. E hoje me sinto honrado de voltar para Caraí, estou morando aqui em Caraí, né? Já aí é questão de 20 dias eu já estou morando aqui. E estou de portas abertas para o povo de Caraí, no que precisar, em qualquer área do direito aí, que precisar um advogado, a gente sabe que a população, né, precisa... Criminal, trabalhista, né? Direito, principalmente aqui na nossa região, né? Muita questão de direito do consumidor, direito civil, né? Questão de famílias, problema de família, direito da família, né? Questão de direito penal, nós temos muito caso de direito penal no nosso município, né? Se requer qualquer área do direito que requerer o trabalho do Dr. Flávio Kretely, nós vamos estar disponíveis. Graças a Deus foi uma caminhada aí de um ano para conseguir, né, essa honrada, né? Essa tão sonhada aqui, ó, que quando você termina a faculdade de Direito, Ivan, você é apenas um bacharel em Direito, né? E para conseguir essa aqui, você tem que passar por um longo processo de exame, de provas. São 2 exames, né? Muito difícil. Com 2 etapas. Você tem a primeira etapa, que é a prova de 80 questões aberta, para você responder de múltipla escolha. E a segunda etapa, que é mais difícil, que você tem que redigir uma peça, adivinhar, né? A banca da OAB, que é feita pela FGV, né? Fundação Getúlio Vargas, ela te dá uma peça, ela te dá um caso e você tem que adivinhar a peça e redigir aquela peça de punho para a banca e responder mais 4 questões ali na hora. Então o exame da OAB realmente não perde em nada para os grandes concursos aí do país, concurso de magistrado, concurso do Ministério Público, concurso de delegado da tanto Polícia Federal como Polícia Civil. Graças a Deus nós tivemos a capacidade aí, né, com muito esforço, dedicação, principalmente para estar dedicando, né, esse trabalho aqui ao povo, ao nosso povo de Caraí. Nós conseguimos aí, né, na primeiro exame aí, conseguimos essa aprovação. Passamos na prova, na primeira etapa. Na segunda etapa nós ficamos no primeiro exame, né? Não conseguimos, mas na repescagem, graças a Deus, deu certo. Foi mais um esforço, sabia que tinha que ir mais além nos estudos. E graças a Deus nós chegamos lá, principalmente com a ajuda da internet, com a ajuda do YouTube, principalmente do YouTube. Eu recomendo a todo você que queira passar no concurso, a você que queira preparar para o concurso, o YouTube está lá, está aí aberto para você na internet. Enquanto você fica aí, né, em TikTok, perdendo tempo em TikTok, em Facebook, qualquer concurso, né? Polícia Civil, Polícia WhatsApp aí, né? Não quer dizer que você não vai acessar isso aí também, que hoje é um entretenimento para a sua vida, né? Mas se você quer passar em qualquer concurso, o YouTube está aberto. Qualquer tipo de aula que você querer ir lá, está lá, né? E foi assim que eu consegui o exame da ordem. Foi através do YouTube, né? Estudando muito. Foi um ano de dedicação para conseguir esse exame, porque eu sei da importância de um advogado, de mais um advogado no município de Caraí. Quem ganha com isso é só a população, né? Sim, eu não venho aqui para concorrer com ninguém, porque advogado não tem concorrência, porque automaticamente quando você, né, pega uma ação, né, distribui uma ação de um cliente, automaticamente você está dando emprego, né, você está dando
serviço para outro advogado, porque a outra parte também vai ter que contratar outro advogado. E é assim que eu estou aqui, para trazer o que for possível, fazer cidadania e justiça ao nosso povo. Eu estou disponível, estou aberto aos órgãos públicos. Logo, logo vou estar adquirindo meu CNPJ, né, para virar o escritório de pessoa jurídica, onde me habilita a prestar serviço para as entidades de Caraí, né, para os órgãos públicos de Caraí, se queira contratar o serviço do Dr. Flávio Creta. Né, porque para você prestar serviço para um órgão público, você tem que estar com o CNPJ, porque assim você pode emitir a nota fiscal para a burocracia financeira, de questões de prestação de contas desses órgãos públicos, né? Não só órgão público, como órgãos privados também, né? Que se queira contar com a assessoria da gente, nós vamos estar à disposição. Para começar nossa série de perguntas, fale um pouco do escritório que Vossa Excelência vai abrir aqui em Caraí. Já está tudo certinho? Pode adiantar alguma coisa a respeito desse assunto? Oi, Ivan, nós já estamos trabalhando, porque hoje o direito ele está muito dinâmico. O direito, principalmente a justiça, ela está em mutação, né? A justiça hoje ela está toda eletrônica, através da plataforma, né, da justiça eletrônica, que é o conhecido PJE na nossa área do direito. Hoje eu estou trabalhando aqui em Caraí, tranquilo, né? Você pode atender pessoas de todo o Brasil com essa justiça eletrônica. Você consegue, principalmente porque as audiências estão todas por videoconferência também, né? As audiências estão online. Onde você tiver o juiz, né? O juízo, né? Tanto questão do magistrado como o Ministério Público consegue te ouvir as testemunhas, você consegue dar assistência para os seus clientes nesse sentido. Meu escritório, por enquanto, está aqui, eu estou em casa, né? Mas assim que a gente estruturar, que eu comecei agora, assim que a gente estruturar, nós vamos estar assim no centro de Caraí, vamos estar com o escritório de portas abertas no centro de Caraí. Vou abrir um serviço novo em Caraí, uma inovação para a população, que é o registro do boletim de ocorrência policial online, né? Que hoje praticamente quase todos os boletins de ocorrência hoje, você não precisa procurar a polícia, não. Você registra pela internet. Então nós vamos estar com esse serviço no escritório, registrando essas ocorrências para as pessoas interessadas e automaticamente, através da procuração dessas pessoas, vamos estar tomando providências. Se você envolve em um acidente de trânsito onde não tem vítima, e houve só dano, né, ao seu patrimônio, ou sua moto, ou seu carro, você pode registrar essa ocorrência sem procurar a polícia e tomar as providências contra a pessoa que prejudicou, né, que causou danos a esse bem seu. E tantas outras coisas, como na questão do dano moral, se alguém, né, te prejudicar a sua imagem, ofender, né? Como a questão de rede social hoje, ofender a honra da pessoa. Tem muitas essas questões de questão de rede social hoje, nós estamos deparando com muitos casos desses. Difícil para tentar identificar o autor, né? Não, mas tem meios legais, né? Que às vezes a pessoa pode abrir um Facebook falso. Não, né? mas tem meios legais, Ivan, para chegar até... A gente sabe do caminho certinho para chegar. Primeiro, esse tipo de coisa requer duas ações na justiça, né? Primeiro você entra com a ação para identificar onde foi postado, em qual o IP, né, que foi postado isso. O juiz quebra esses sigilos. A partir do momento que você identifica quem fez, você já entra com a outra ação cobrando dessa pessoa. Então funciona assim. É questão de ameaça, questões de agressões, questão de casos de Lei Maria da Penha, que tem muito no município, né? Isso tudo hoje você pode registrar online. Não precisa procurar, né, a polícia para estar registrando. Que a gente sabe como que é o Estado aqui, como que o Estado, nessa questão de segurança pública, age em Caraí, né? Até hoje não colocou aquela estrutura policial que Caraí merece, né? Principalmente as questões dos nossos distritos e comunidades. Não é culpa da polícia de forma alguma, porque a polícia trabalha de acordo com aquilo que o Estado oferece para ela, né? Então, se o Estado montasse uma estrutura de segurança pública como Caraí merece, como a população de Caraí merece, pelo número de habitantes que Caraí tem, né? Com certeza a gente nem precisaria
está montando um serviço desse. Mas eu conheço bem a realidade da segurança pública aqui no município, porque trabalhei aqui por longos anos, e sei que um serviço desse vai ajudar muito a população de Caraí. Você é advogado e sua função é defender, no caso, uma pessoa e tal. Você sabendo que a pessoa é culpada, como fica a tua cabeça, né, em relação a isso? Acho que a primeira pergunta que todo mundo faz: poxa, o cara está defendendo um monstro. Como é que é isso? Como é que você escolhe o caso que o senhor pega? Oi, Ivan, o advogado ele é um profissional. E a própria Constituição da República traz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Então a população tem que entender, por mais brutal, por mais repugnante que aquele crime que o autor, né, cometeu, por mais repugnante que seja esse autor, por mais que a população, né, está querendo ver o pior desse autor, o advogado não pode, né, negar a defesa desse cliente, se ele te contratar. Isso é a mesma questão do médico. Né? Se qualquer criminoso, qualquer malfeitor da sociedade que chegar no hospital, o médico não pode negar É obrigado a atender. atendimento. A mesma coisa é o advogado. Até porque, se não tiver um advogado, não vai ter como o Estado fazer justiça com esse criminoso. Não vai ter julgamento. Não, porque, igual eu estou te falando, o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Se esse criminoso não tiver um advogado contratado, o Estado tem que nomear um advogado para ele. Porque ele não pode ser julgado sem a presença de um advogado. Então essa é a função do advogado. É aí que entra a Defensoria Pública. Sim. Né? Então se esse cliente te contrata, né? Não no meu caso, porque eu tenho uma questão de trabalho policial, eu sou policial, né, da reserva da Polícia Militar, hoje é policial veterano. No meu caso, não seria interessante atuar num tipo de ação desse, onde é conhecido, foi aquele crime brutal, né? Então, para mim, não seria interessante estar à frente de uma defesa de uma pessoa dessa. Mas se for uma injustiça, né? Que tem muito no Brasil. Né? Quantos casos você sabe que tem pessoas presas que inocentes? E se for um caso desse, chegar até a mim, com certeza eu vou atuar. Né? Com certeza, um caso desse aí a gente atua. Vossa Excelência prefere ser advogado de defesa ou de acusação? Na seara do direito, né, no trabalho de advogado, você não pode fazer distinção entre essas duas questões, porque é aquilo que eu te falei. Quando um advogado recebe uma procuração, né, um contrato de honorário advocatício, automaticamente ele tá dando, né, emprego para o outro advogado. Então, você fica nessas duas questões aí. Chama polo, né? Na justiça chama polo. Polo ativo e polo passivo. Então, o advogado não tem lado aí. Uma hora você está no polo ativo, outra hora você está no polo passivo. E assim caminha, né, essa questão aí da questão do advogado, do trabalho do advogado. Advogado criminalista sofre preconceito em alguns casos? Eu acredito que não, porque é o que eu estou te falando, o advogado ele não pode preocupar com esse tipo de questão, sabe? No seu trabalho. Até porque existem as especialidades, né? Aqui em Caraí, você não, porque o nosso município ele é pequeno, você não pode escolher e falar eu sou especialista só nisso. Aqui a pessoa tem que ser generalista. Vai aparecer questões de vários ramos do direito, né? Direito penal, direito consumidor, direito previdenciário, né? Direito tributário. E assim, por isso, você tem que estar atento a tudo, né? Tem que estar pesquisando de tudo aí para estar afiado aí. Sempre por dentro, né, do assunto. Se a população precisar de você tem que estar afiado aí em todas essas questões aí para prestar um bom serviço. Agora vamos falar sobre o artigo 121 do Código Penal, que é crimes contra a vida, que pode ser doloso, culposo, simples, privilegiado, qualificado e circunstanciado. Explica para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, né, o que é crime doloso, doutor Flávio? Bom, vamos até o artigo 121, né, do Código Penal brasileiro, que diz matar alguém. A letra do artigo, né, o preceito primário, ele só diz isso, matar alguém. Aí vem aquelas questões de incisos, alíneas e parágrafos, né?
essa questão do crime, né? Para ele ser doloso. Primeiro a gente tem que fazer um apanhado do que é, né, crime contra a pessoa, que são aqueles crimes que vão a júri popular. Quando é provado essa questão que você falou, o dolo, o crime doloso que vai a júri popular, né, que são homicídio, né, tentativa, né, de homicídio e o aborto. São esses crimes que vão a júri popular. Essa é uma questão que eu vou te falar, é o livro, né? É livro. Se você for falar aqui, nós vamos ficar várias horas falando. Então você tem a modalidade do crime culposo, que é aquele que a pessoa comete sem querer, por questão de imprudência. Às vezes, por exemplo, uma pessoa invade a casa da pessoa, a pessoa vai lá e... né? É questão de imprudência, né? Imperícia e negligência, que são os requisitos para você provar o crime culposo. Eu estou falando culposo. Esse crime ele não vai a júri popular. Esse crime é aquele quando você, por acidente... dispara, né? O acidente com o veículo, né? Você comete o crime sem querer. Agora, no doloso, não. No doloso, você tem a vontade. Você prepara, você faz todo o preparatório. Se uma pessoa também invadir a casa de um cidadão, também é considerado um crime culposo. A pessoa agir, né? Legítima defesa. Isso, você agiu em legítima defesa. Aí já é outra questão do direito, Ivan. Já é excludente de ilicitude. Não é crime. Legítima defesa. Não estamos falando de crime aí. Entendeu? Nem culposo, nem nenhum. Você entendeu como que o direito é? Aí nós já não estamos falando de crime. Está nas excludentes de ilicitude, que é a legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal e vai nessa seara aí. Mas não quer dizer que o autor dos disparos não responda. Sim, mas não provando essas excludentes de ilicitude que eu te falei, né, não é crime. Ele não vai, no inquérito mesmo o delegado já pede o Ministério Público para arquivar. Você está vendo como que é o direito? Você me perguntou sobre crime doloso, nós já estamos falando de excludente de ilicitude. Então vamos até a pergunta, o crime doloso. O crime doloso é aquele que você tem vontade, você preparou tudo. Né? Você preparou tudo para praticar ele. Você teve a intenção, não, eu vou fazer. Então eu vou fazer assim, vou comprar uma arma. Estudou estratégia. Você estudou, né, a rotina da pessoa, o dia a dia dela, né, onde que... E assim praticou, né, o crime contra essa pessoa. Esse é o crime doloso, né? É sua vontade, é você querer fazer, entendeu? Privilegiado. Bom, essa já é uma questão que eu estou te falando, vem naqueles requisitos do crime. Um crime privilegiado ele entra na questão de diminuição de pena, né? Quando a pessoa pratica esse crime, né? Mas aí também já é outra questão que você tem que debater muito, que isso tudo tem que ser provado em juízo. É onde o advogado tem que trabalhar e tem que pesquisar muito para provar. Não é simplesmente falar, foi um crime, né, privilegiado. Tem que provar. Tem que provar isso. Você entendeu? Circunstanciado. É o que eu estou te falando, é devido às circunstâncias, né, que o fato aconteceu. Que aí, de acordo com as apurações, você vai qualificar, né, essa questão de privilégio, se houve questões de futilidade e assim por diante. Qual a diferença da ação penal pública, artigo 24 do Código de Processo Penal, e da ação penal privada, artigo 30? A ação penal pública ela é do Ministério Público, né? É o Estado, né? É o Ministério Público representando o Estado. É ele que toma conta dessa ação. E assim, o advogado pode até entrar como assistente, advogado da parte interessada. Mas essa ação ela é do Ministério Público. E a ação privada ela já diz, né? É quando o Ministério Público não agiu, quando você tem interesse em uma questão que o Ministério Público não está atuando, você contrata o advogado e entra com essa ação a seu ver daquilo que você está pretendendo. No artigo 121, que é crimes contra a vida, em que momento o réu ou acusado pode receber, né, o perdão judicial, doloso ou culposo?
Bom, essa é uma questão aí que eu estou te falando também. Isso aí também dá um livro, né? Às vezes, questão de perdão, indulto, graça, ela é privativa do presidente da República. Como você viu recentemente agora, ele expedindo a graça a um deputado federal, né? Essas são questões muito assim, que eu estou te falando, tem que pesquisar muito para a gente falar sobre esse tipo de ação, sabe? A ação penal pública pode ser incondicionada e condicionada. Fale um pouco sobre cada uma delas, doutor Flávio. A ação condicionada, Ivan, ela já diz, né? Ela está condicionada a seu querer. E são determinados a crimes, né? Onde se você quer que a ação siga, você tem que provocar os órgãos do Estado que são responsáveis. Depende da sua condição. É você que diz, através da representação criminal, que você faz. Se eu te explicar aqui, nós vamos ficar aqui uma boa hora falando quais os crimes que cabem, mas é quando você... Não, eu quero seguir, inclusive se você não representar, o Estado não toma providência na ação condicionada. Né? Ela depende da sua condição, como por exemplo o crime de estupro, né? Crime sexual, né? Violência sexual, estupro. A vítima tem que dar seguimento na ação. Isso não se ela não for aquelas questões de entrar em questão de vulnerabilidade, essas questões aí que o Ministério Público pode agir de ofício. E a incondicionada já diz, né? Não depende de sua condição. É, por exemplo, do artigo 121 que nós estávamos falando, de uma questão de homicídio, roubo, crime contra o patrimônio, né? Aí o Estado já age de ofício, já é dever do Estado tomar conta da ação penal. Quais os princípios da ação penal pública? Aí tem vários, né? É uma questão de... Você está falando na área do direito penal, né? Você tem princípio da legalidade, princípio da reserva legal, que está tudo consagrado na Constituição Federal, né? E se nós for falar de todos aqui, nós vamos ficar boa hora aqui. Eu cito esses dois porque eles são os principais, né? O princípio da legalidade é aquele que diz que não existe crime sem lei. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, senão, né, em virtude. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. E o princípio da reserva legal é aquele que diz, né, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia, né, combinação legal. E os da privada, os princípios? Bom, da ação privada, né, que você está falando. Sim. Segue nesse mesmo, aí já são garantias. Nós já estamos falando de garantias do artigo 5º. Não só esses princípios estão consagrados no artigo 5º da Constituição Federal, né, como essas garantias também estão lá, né, que é o seu direito de agir, é o devido processo legal, né, e tem todas as garantias lá que você pode litigar, né, procurar os órgãos públicos, né. Você tem todas essas questões no artigo 5º da Constituição, que se a gente for falar aqui vai demorar bem umas horas também. Como fazer o interrogatório na defesa do réu? Bom, aí já é uma questão de trabalho de órgão público, né? Você falou como fazer o interrogatório? Na defesa do réu. Bom, aí já é uma questão de você acompanhar, assim que a pessoa te contrata, você acompanha tanto na fase de inquérito, né, que é na delegacia da Polícia Civil, como também lá perante o juiz, né, perante o magistrado, o juiz e o Ministério Público. Que aí já é uma questão muito de que você tem que estudar o caso. O advogado tem que estudar o caso, né, que na verdade você não faz o interrogatório. Quem faz o interrogatório, no caso, é o delegado, você só acompanha. E no juiz, né, você também acompanha com direito a fazer perguntas, né, ou com direito de fazer a defesa do seu cliente de acordo com aquilo que ele está sendo perguntado, ou se também, né, ele tem o direito de permanecer calado, você vai instruir ele nesse sentido. Qual o papel do tribunal do júri? Bom, o papel do tribunal do júri, ele é chamado de justiça natural, né? É quando está provado o dolo,
o processo, né? O dolo eventual, né? É questão de dolo, né? Porque dolo eventual já é outra coisa. A gente precisaria de uma questão para falar só dele também. Que já é outro crime, né? Que já é outra questão de acusação. Você falou do Qual o papel do tribunal do júri? Tribunal do Júri. São dos crimes contra a pessoa. Homicídio, tentativa de homicídio e aborto, no caso, né? O processo passou daquelas fases de audiência de instrução, aí entendendo que houve o dolo, o juiz vai fazer a chamada sentença de pronúncia. Ele vai pronunciar o réu e vai mandar esse processo para o Tribunal do Júri, para membros da sociedade, que é escolhido pela justiça, né, e pela defesa do réu. Ele vai a julgamento popular. Aí já é a população que está julgando, é o chamado juízo natural. Defender o criminoso também é ajudar o inocente? Talvez, né? Depende, né, do caso. Da situação? Depende do caso, é o que eu estou te falando. E se for inocente, como nós temos inúmeros casos no país de inocentes presos, né? O senhor já participou de alguma audiência criminal? Qual foi a sensação? Na polícia, várias, né? Como policial, incontáveis audiências. Porque você, como policial, chamado condutor do preso, tanto o delegado, né, da Polícia Civil, como o Ministério Público, né, e o magistrado, você é convocado, né, você é intimado a comparecer para prestar o depoimento. A sensação, às vezes, é o que eu estou te falando. Muitas vezes você quer que o cara realmente, né, seja condenado, porque o crime foi repugnante, realmente tem que haver justiça. E em outros casos, realmente você vê que você tem aquela sensação de justiça que não é condenar a pessoa, né? Que é de ajudar aquela pessoa que praticou aquele fato, que no seu entender ela estava com a razão. Agora vamos saltar para outro assunto, ou melhor, como fala Aníbal Gonçalves, vamos mudar do pau para o cavalo. Você sabe que o cavalo não desce escada, olho vivo, galera. Vamos falar sobre o pacote anticrime. Mas antes de nós falarmos desse pacote, eu quero saber, na verdade, como foi o caminho que o senhor percorreu para chegar onde Vossa Excelência chegou hoje. Bom, o pacote anticrime ele é uma novidade no direito, né, criminal, onde ele trouxe aquela questão igual eu estou te falando, se a gente for falar da lei do pacote anticrime, nós vamos ter uma entrevista teria que ser uma entrevista só para essa questão. Mas uma novidade que eu posso te destacar aqui, trazida pela lei do pacote anticrime, é a chamada ANPP, né? Que ela é a ação de não percussão penal, que está sendo oferecida hoje pelo Ministério Público. Inclusive eu já acompanhei duas em Novo Cruzeiro, defendendo pessoas daqui de Caraí. Inclusive uma é de um senhor de mais de 80 anos, né? Que a gente compareceu lá para acompanhar essas pessoas aqui de Caraí. O que significa isso? Aqueles crimes com até 4 anos de pena, o Ministério Público oferece, né, aquela chamada, aquele benefício de despenalização. Ele te oferece pagar uma multa, um serviço comunitário, uma cesta básica para a população, e assim o Ministério Público não dá prosseguimento na ação penal, se você aceitar. Essa é uma das novidades que eu posso destacar que beneficia, né, aí a população nessa questão dessa lei de pacote anticrimes. Que hoje eu acredito que na grande maioria os advogados estão atuando. E também a questão chamada audiência de custódia. É que antes você era preso, você ficava na cela de delegacia por lá 4, 5 dias ou até mais, até seu processo. Hoje não. Tem um prazo, né? Isso tudo são inovações do Código de Processo Penal também, que a lei trouxe, né? Tem um prazo para o juiz te ouvir, para ouvir suas condições.
né? O que é interessante, o que é importante no Estado democrático de direito. Logo que você tem sua liberdade, que é o bem mais precioso que você tem sua liberdade, né, cerceada, imediatamente o juiz vai te ouvir para saber quais foram as circunstâncias desse crime. Ver se você continua preso ou se tem condições de te manter solto para você responder esse processo em liberdade. E isso tudo é questão importante, que onde o advogado é indispensável nessas questões. O advogado aí, ele é indispensável na sua defesa. É por isso que o trabalho do advogado hoje ele é muito, né, é de fundamental importância. E é por isso que a gente fez questões de fixar aqui em Caraí, né, para ajudar a população aí no que for preciso. Qual é a dica que o senhor daria para aquela pessoa que está começando hoje e que quer iniciar na advocacia criminal? Bom, Ivan, ficou a outra pergunta que você respondeu, qual o caminho que eu percorri, né? Foi difícil, não foi? Não, com certeza. Eu venho de uma... Eu acredito que a minha história é de 90% dos brasileiros, né? A minha história é igual. A gente vem daquela geração dos anos 80, né? Para cá. Que nasceu na zona rural. As coisas na zona rural foi ficando dificultando, né? Principalmente por ação de grandes fazendeiros que vinham comprando as pequenas propriedades para transformar em grandes fazendas. A minha região lá sofreu esse chamado êxodo rural, né? Que a gente conhece como êxodo rural. É quando a população sai da zona rural e vem para a cidade. Então eu saí da zona rural de Carlos Chagas, né? No município de Carlos Chagas, é um distrito chamado Epaminondas Ottoni, onde eu fui criado na fazenda do meu avô, que fica distante 12 quilômetros desse distrito. Com 14 anos eu vim para Teoflotone, minha família mudou para Teoflotone, foi onde começou a minha trajetória. Na verdade, questão de estudos, né? A minha trajetória começou lá nessa comunidade rural mesmo, na escola, né? Tinha até o nome da minha avó, uma escolinha rural chamada Escola Maria Madalena, onde eu fiz as primeiras séries, do primeiro ao quarto série, né? Que naquela época chamava primeira a quarta série. E em Teoflotone eu continuei com meus estudos. Em 1993 eu servi o Exército Brasileiro. E em 94 eu passei no... Primeiro eu fiz o concurso do Exército Brasileiro para sargento, da ESA. Fiquei bem colocado na prova, mas por questões de classificação, né? E não deu. Eu acredito que se eu continuasse fazendo o concurso de sargento do Exército, eu tinha ingressado nas fileiras do Exército. Mas aí apareceu o concurso da Polícia Militar. Eu já tinha influência, porque 2 irmãos meus já eram policiais, né? Aí eu ingressei na Polícia Militar em 1994. E em 2005 eu comecei a faculdade de Direito, né? E a partir de 2010 eu já fiz o mestrado na cidade de Montevidéu, no Uruguai, aí já foi fora do Brasil. E continuei na polícia aguardando meu tempo para me transferir para a reserva, né, para aposentar. E aí eu precisava fazer essa prova da ordem, né, para estar apto a atuar como advogado. Confusão durante uma festa na zona rural de Caraí termina em morte no último fim de semana. Complicado essa situação, né, doutor Flávio? Um evento festivo, no qual não foi comunicado à Polícia Militar de Caraí. Um evento, né, como posso dizer, clandestino, que estava acontecendo na zona rural, no distrito de Maranhão. A perícia da Polícia Civil constatou 5 disparos, no qual levou a óbito essa vítima. Bom, Ivan, as pessoas precisam divertir, né? Principalmente depois de um período desse macabro que nós passamos no país, de pandemia, né? Você intitular um evento desse como clandestino, tipo assim, né? O que é um evento clandestino? Que a gente pode intitular aqui no nosso município, né? Porque a nossa população precisa divertir. Os órgãos públicos precisam, a população paga imposto para isso, né? Será que lá a população de Maranhão, do nosso querido Maranhão, não paga imposto? Paga. Por que o Estado não está... É uma região grande, né? Por que o Estado não está socorrendo eles, né? Por que o Estado não está socorrendo o Ponte Marambaia? Né?
eu tenho críticas severas a fazer às autoridades daqui, mas vamos deixar quieto. Você falou que aqui na entrevista a gente ia ter principalmente esses assuntos, vamos deixar quieto então, né? Em outras oportunidades eu sento a lenha, eu já tenho sentado a lenha nesse pessoal nos grupos de WhatsApp aí, quando eu tenho a oportunidade de conversar com todas as pessoas de Caraí. Voto tem consequência, gente. Voto tem consequência. Por isso que eu continuo no município, disponível, né, para a gente colocar os nossos projetos à disposição da população. É só a população querer. Eu vou sempre ser uma opção para o povo de Caraí. Agora, depende da vontade do povo. Nós estamos num país democrático. Em quem a pessoa eleger, é ela que está à frente, responsável por essas questões. Não foi só esse fato que aconteceu em Caraí. Tem vários outros. E que fica por isso mesmo. Você não tem acompanhamento, você não tem cobrança. Isso tudo depende do poder público. Tem que ter órgãos específicos, profissionais específicos, contratados para isso. A gente tinha um projeto da Guarda Municipal em Caraí, porque a gente sabe que a estrutura de segurança era pública importante, aqui, né? A gente sabe que a estrutura de segurança pública aqui no município, o Estado não está fazendo o contento. Os distritos estão desprotegidos. Quando você acompanha na rede social, no Facebook, por exemplo, essa postagem trágica da morte desse filho de Caraí, você vê as pessoas comentando: o distrito de Maranhão está abandonado, no ponto Marambaia você não vê segurança, né? Onde vai? A gente poderia entrar com a contrapartida dessa guarda municipal. Você estaria dando emprego para as pessoas, para um número de pessoas. E ajudaria o trabalho da Polícia Civil, Sim, da Polícia Militar. Essa guarda ela vem para integrar com a Polícia Militar. Trabalha em conjunto. Não vem para rivalizar com ninguém, não. Ela vem para integrar a Polícia Militar. E se você olhar a lei da Guarda Municipal e as decisões judiciais que nós já temos a respeito de Guarda Municipal, uma Guarda Municipal atenderia Caraí muito bem. Você poderia fazer um trabalho de segurança no sistema de educação das escolas. Você poderia fazer um trabalho de segurança nesses eventos, que a Polícia Militar ela não tem condições de disponibilizar policiamento com o efetivo que tem. São poucos policiais, né? Ela não tem condições de disponibilizar. Eles falam, é evento clandestino. Mas eu duvido se o organizador do evento fizesse um ofício, se ficaria um policiamento lá durante todo o evento. Principalmente porque parece que o evento foi uma cavalgada que deslocou de um ponto. Geralmente as cavalgadas da nossa cultura aqui é assim, né? As pessoas se divertem assim. Começa em um ponto, termina em outro, né? E assim, inclusive era até uma lei nossa, né? Que como a gente propôs na campanha como candidato a vereador, que era criar uma lei cultural, transformando as nossas cavalgadas em evento, né? De patrimônio, como patrimônio cultural do nosso município. Porque não se iluda não, Ivan. Qualquer hora pode vir uma lei aí proibindo as cavalgadas, viu? Por questão de maus tratos. O dia que um membro aí um membro aí desse de defesa do animal aí que nós temos essas ONGs, filmar uma cavalgada dessa, você pode ter certeza que vai vir uma lei proibindo essas cavalgadas por maltratos aos animais. Então você tendo uma lei municipal transformando essa, dá uma dica para qualquer vereador aí, eu não tenho essas bobagens comigo não de querer projeto só para mim. Eu estou deixando o projeto aí para qualquer vereador apresentar ele. Cria uma lei transformando os principais eventos culturais do nosso povo em patrimônio cultural. Isso aí fica como tombamento, é como um prédio antigo, ninguém mexe. A partir do momento que a Câmara de Vereadores aprovar essa lei, ninguém mexe nessa cultura nossa, né? Então, vamos até o fato, né? Foi uma questão de uma cavalgada. Então, Ivan, se a gente tivesse essa guarda municipal atuando lá no município de Caraí, principalmente para esses eventos específicos, vai ter um evento, né? Avisa a guarda, manda uma oficina aqui que nós vamos mandar aí 4 guardas municipais aí fazer a segurança do evento. E para o município não é difícil criar uma guarda, Ivan. Eu estou disponível, eu estou à disposição do município de Caraí, da prefeitura. É só me procurar, eu monto toda a estrutura da guarda, eu monto todo o projeto. Experiência o senhor tem de sobra. Eu monto todo o projeto para a Guarda Municipal de Caraí, é só o prefeito abrir o concurso, né? Eu monto todo o projeto, como que tem que ser.
não vai ser guarda contratado, não. Vai ter concurso público, vai ter preparação nas melhores escolas do país. Nós vamos dar para a população de Icaraí um órgão de segurança profissional e armado. Porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, já autorizou as prefeituras a armar suas guardas. Já tem decisões do STF para isso. Que antes você podia armar a guarda só em cidades com acima de 50 mil pessoas. Mas com a decisão do STF, não. Qualquer guarda municipal hoje pode trabalhar armada. É só qualificar os guardas, os profissionais dessa guarda municipal. Você entendeu? Com certeza, esse autor vai ser enquadrado em homicídio doloso, por motivo fútil. Ele não deu chance nenhuma de defesa para a vítima. Ele premeditou esse crime, concorda, Flávio? Bom, o advogado, como eu falei, o advogado às vezes ele trabalha igual o médico. Se você chegar lá falando para o médico o que você está sentindo, ele vai te pedir exames. De acordo com o que você tiver relatar para ele vai mandar você fazer exames. E ele vai atuar de acordo com os exames. Então, um caso desse, que é para o advogado atuar, o que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro pegar o boletim de ocorrência. Estudar o caso, né? Depois observar o inquérito policial, né? Porque isso que eu estou te falando, isso é o devido processo legal, isso é o direito de ampla defesa e contraditório que a Constituição, né, está lá garantido, como você me perguntou na questão da ação privada. Está garantido, é garantia. Então, para você dar uma resposta assim, logo de cara, eu como advogado, né, não é o certo, você entendeu? Tem que estudar a situação. Tem que estudar a situação. Mas pelas informações, vai ser um homicídio doloso, né? Eu estou te falando, a gente tem que... Porque hoje, se o senhor fosse juiz, no caso, um exemplo, o juiz, o senhor enquadrava em que artigo? Em que crime? Doloso? É o que eu estou te falando, eu precisaria, no processo, nos autos do processo, o que eu estudaria? Circunstâncias do fato, as testemunhas, né? As testemunhas, realmente houve um excesso de disparos, né? Parece que foi 5, né? 5 disparos. Ele descarregou a arma. Então ele não deu chance de defesa para essa vítima. Isso tudo é questão praticamente uma execução. Estudar o processo, é o que eu estou te falando. É questão de estudar o processo. Ele premeditou, ele chamou a vítima em um local e efetuou os disparos. As informações preliminares que a gente tem são essas, né? Mas eu estou te falando aqui como advogado. Porque no mesmo caso, do mesmo jeito que eu posso atuar como assistente da vítima, o advogado ele pode atuar como defensor desse autor. Falando sobre as fotos, e as fotos divulgadas da vítima nas redes sociais, a pessoa pode divulgar ou não pode, senhor judicial? Sendo que ele não foi julgado ainda. Ivan, a pessoa que divulga corre algum risco. Hoje, o que acontece, né? Existe a lei chamada Lei de Abuso de Autoridade. Mas o que é isso? Essa lei só serve para autoridades. Então, se a autoridade divulgar essas questões de acusado, porque eu estou falando de acordo à lei, como advogado, ele é acusado. Ele não foi julgado. Ele não foi julgado e condenado ainda. Porque existe um princípio nessas garantias constitucionais, o artigo 5º, chamado presunção de inocência. Ninguém é considerado culpado enquanto não transitar a sentença penal condenatória. E isso é em todas as instâncias da justiça. Você entendeu? Existiu aquela demanda, você lembra da prisão em segunda instância, que foi bastante demandado, que inclusive um candidato aí, né, que agora é candidato a presidente, foi preso nessas circunstâncias. Por prisão, só que a prisão em segunda instância, Ivan, ela feria esse princípio constitucional de presunção de inocência. Por isso que ela não perdurou. O STF, que é o defensor da Constituição, foi lá e revogou isso, né, e acabou, não só ele, como vários outros que estavam presos nessa circunstância, ganhando liberdade, né? Então eu estou falando aqui como advogado. Mas como cidadão eu te falaria outra coisa. Você está tendo uma visão da população, você entendeu? E eu estou te dando uma entrevista como advogado. Porque eu tanto posso atuar como assistente de acusação num caso desse, como de defesa do autor. Agora, a população divulgar a foto dele, né, procura-se. Isso é um trabalho social, é um trabalho de justiça. É porque a população quer justiça, teve repercussão. Isso tudo ajuda
no processo. Mas para quem divulga sem ordem judicial, sem... Aí já é uma questão daquilo que nós falamos. Ação pública condicionada. Vai depender desse autor. Se ele se sentir lesado, ele entrar na justiça contra quem divulgou. Mas ele não vai dar conta, que é muita gente. Estou te falando, é uma questão de... Aí não compensa. É uma questão de julgamento social, que hoje está em voga, está muito em voga no país, né? É a questão do cancelamento. Que o direito ele vem em mutação. Na faculdade você estuda direito e moral. O direito você coloca ele numa bolinha.